Olá, queridos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Rema 365. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4. Essa carta era uma carta de admoestação. Essa carta foi escrita para a correção dos irmãos daquela igreja. Essa igreja foi gerada por Paulo. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante para o Império Romano e para o povo grego. Era uma cidade que unia a região sul à região norte da região da Grécia. Era uma cidade portuária, era uma cidade muito forte comercialmente, era uma cidade muito rica, muito próspera, mas também era uma cidade muito voltada à prostituição, à luxúria. Para você ter uma ideia, o maior prédio dessa cidade era um prédio dedicado à deusa Afrodite, à deusa Vênus, à deusa grega da sensualidade. É nesse contexto que Paulo passa 18 meses evangelizando, gerando esses irmãos, gerando essa igreja. Porém, ele tem que escrever essa carta para corrigi-los, para a unidade da fé, para levar eles à unidade da fé, ao amadurecimento, à comunhão com o Espírito. Tanto é que no capítulo 1, versículo 10, Paulo fala: rogo-vos, irmãos, que vocês tenham um só pensamento, que vocês tenham um só parecer, uma só palavra, que todos digam a mesma coisa, que todos pensem a mesma coisa. Paulo queria combater a dissensão através da unidade de uma só palavra, um só pensamento, uma só resolução. E Paulo começa a tratar sobre essas coisas. No capítulo 2, ele continua, porém ele diz algo muito interessante. No versículo 9, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem subiu ao coração do homem, mas Deus tem nos revelado pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele conhece as profundezas de Deus. E o Espírito do homem conhece a profundeza do homem. O que foi que Deus fez? Colocou o Espírito dele dentro do homem. Por que Paulo fala essas coisas? Imagine uma cidade próspera, uma cidade cheia de tentações, uma cidade cheia de oportunidades, uma cidade também cheia de lascívia e luxúria. Propostas para aqueles irmãos daquela igreja não faltavam. Mas Paulo diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. O que é que Paulo está dizendo? É incomparavelmente maior o que Deus tem para nós. E Deus quer tratar isso conosco de dentro para fora. Deus quer nos comunicar através do Espírito, para que vocês não sejais cooptados por essas outras tentações externas. Deus quer nos revelar as coisas que Ele tem para nós. Deus tem coisas maiores para nós. Porém, só os maduros, os espirituais, sabem discernir isso. E ele começa a tratar isso a partir do versículo 13, dizendo que os espirituais conseguem discernir todas as coisas. O homem natural não consegue discernir nada, porque não tem o Espírito Santo. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas ele termina o capítulo dizendo, capítulo 2, versículo 16, vós tendes a mente de Cristo. No início do capítulo 3, ele diz: eu queria compartilhar coisas a vocês como as espirituais, mas tenho que tratar como carnais, como neófitos, novos na fé, quando já eram para ter amadurecido. Sabe, queridos, essa igreja, ela precisava começar a ter a consciência de que precisava crescer para a maturidade, avançar para o amadurecimento, e ela ainda estava na infância espiritual. Nós temos que alimentar a consciência de que o que nós fazemos com esse templo, nós haveremos de prestar conta diante de Deus. No capítulo 4, Paulo, ele diz que ele é o pai daquela igreja, que ele gerou essa igreja. E ele diz: vocês têm muitos mestres agora, mas foi eu quem gerei vocês.
Então sejam meus imitadores, porque foi eu quem ensinei desde o início, desde a infância de vocês. Eu vos ensinei, eu vos admoestei, eu mostrei o caminho, eu sou o Pai espiritual de vocês. Gerei vocês pelo Evangelho. Paulo começa a trazer a responsabilidade e reivindicar essa paternidade e chamando a responsabilidade de ser um exemplo a ser seguido, a ser imitado. Ele termina o capítulo 4 dizendo: o Evangelho não é constituído só de palavras, mas do poder de Deus. Não confiem só em palavras, mas na demonstração de poder, de graça, a vivicidade da palavra de Deus, que não é só filosofia humana, mas é espírito e vida. Se você estiver interessado a mais devocionais como esse, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Que Deus continue te abençoando na prática da palavra em nome de Jesus. Paz, queridos.